Boa tarde a todos. Meu nome é professor Márcio. Meus alunos me conhecem como professor Márcio Torres. Vamos agora dar início à apresentação do nosso trabalho, que gira em torno da mobilidade socioespacial, os novos desafios da população brasileira no contexto da pandemia provocada pelo Covid-19. Vamos procurar enfocar nesse trabalho a nova forma da mobilidade espacial brasileira, tendo em vista que a população brasileira, ao longo desse processo de pandemia, vem passando por mudanças significativas no seu contexto, muito provocada pela crise atual da pandemia e esse novo desafio, desse chamado novo normal que costuma se falar, né? E o presente artigo, ele enfoca de forma articulada a população, a mobilidade espacial das pessoas e a vida cotidiana na cidade contemporânea, considerando-se, na análise, os influxos da crise atual, recrudescida e ampliada pela pandemia do Covid-19. A palavra-chave do nosso trabalho diz respeito à população e mobilidade espacial, crise contemporânea ampliada, a pandemia do Covid-19 e a invisibilidade social, tendo em vista que o desafio da nova sociedade, ou desta sociedade, desculpe, é trabalhar com medo, na realidade, porque durante todo o processo de pandemia, tratou-se muito da questão do fique em casa ou não fique, então ficou uma coisa assim, bem, como é que eu posso explicar? Ficou uma coisa assim, bem obscura na cabeça de muita gente. O mundo atual, ele vem atravessando transformações em aspectos e áreas dos mais variados, nas quais, em boa parte, já se apresentava em curso, porém, passando a adquirir maior celeridade e intensidade nesse contexto atual da pandemia, sendo que o Covid provocou muita coisa na cabeça do cidadão de classe média alta e principalmente de classe média baixa. O cotidiano das populações, afetando a sua mobilidade, o seu modo de vida, os seus hábitos, os seus costumes, tendo em vista que nas escolas, por exemplo, a nova organização, o novo contexto, é uma coisa assim que traz para quem já trabalha o estudo, para quem já trabalha a ciência, como os professores. Agora você imagina a cabeça da população que não tem toda uma informação articulada e científica. Portanto, o ponto de vista aqui postulado nesse trabalho valoriza e enfoca o presente e sua demanda com um horizonte maior de preocupação. Essa ideia, que não se confunde com a negligência ou mesmo desprezo para o futuro, mas sim conferir ao presente o lugar que, de fato, ele merece na análise social e na agenda política, tendo em vista que esse momento é um momento muito conturbado, tanto no campo político quanto no campo social. Existe certamente uma diversidade ainda maior de aspectos e questões envolvidas nesse processo que nós vamos trabalhar, não sendo o nosso propósito explorá-las aqui, me desculpe, detidamente, e nem teríamos condições para tanto, mas reconhecer que elas, no conjunto, repercutem na formação de novas espacialidades e expressões da vida cotidiana das populações. Se a gente levar em consideração, ocorreu muita mudança na espacialidade, na nova forma de morar, na nova forma de mobilidade. Então, nós temos todo um contexto brasileiro que sofreu mutação, sofreu uma modificação. Todos esses processos, esses aspectos mencionados, eles se vinculam, de uma forma ou de outra, à crise contemporânea, ampliada pela pandemia, impactada na vida das pessoas e os lugares.
Lembremos que as crises, historicamente, representam um ponto de inflexão ao existente, dispondo e incitando diretamente oportunidades e práticas que afetam o destino das pessoas e seus modos de ser, de estar no mundo, portanto, interferindo diretamente na vida cotidiana. Vamos passando aqui. Trabalho. Populações em movimento na pandemia do Covid-19. De modo bastante perceptível no território brasileiro, observa-se que a mobilidade espacial de populações evidencia o protagonismo de cidades médias. Elas se tornam espaços de maior atratividade populacional e econômica, embora determinados segmentos ainda se mostrem proeminentes em espaços metropolitanos, tais como o setor financeiro e de produção e de informações. É só a gente perceber que, ao longo da história brasileira, os processos migratórios sempre foram atrativos em grandes centros metropolitanos. Só que esse cenário ele vem sendo modificado mediante ao inchaço urbano nos grandes centros. Só que a pandemia fez com que esse deslocamento, essa mobilidade, se desse em forma de médias cidades e não mais de cidades metropolitanas. A gente percebe que a mobilidade ela sofreu uma modificação, que o deslocamento das pessoas não foi somente agora para as áreas metropolitanas, mas sim para as médias cidades. Nesse contexto, os deslocamentos se apresentam de menor duração, com distâncias territoriais menores, de modo geral, embora ainda se vendo movimentos de intervalos maiores, os chamados ou as chamadas migrações interregionais. Na articulação dessas variáveis, compreende-se que o espaço e as espacialidades também são levados e se adequarem, de modo ou de outro, às determinações desse processo de mudança. A própria natureza da política e os modos de sua organização e exercícios também são afetados, requerendo também ajustes. E hoje, mais do que antes, a política estatal, mais especificamente, se realiza em estreita relação com o setor empresarial, embora esta relação entre Estado e mercado estejam na origem do próprio capitalismo, não sendo assim algo tão restrito, pessoal, ou específico aos nossos tempos. A diferença fundamental é que nos tempos atuais, principalmente em tempos agora de pandemia, essas associações tornou-se uma espécie de expediente estratégico operacional, atuando como uma espécie de imperativo à política governamental, passando a adquirir um sentido ou caráter de negócio, tornando-se assim fortemente submetida a interesses econômicos e financeiros. Conquanto se leva em consideração dinamizações e uma maior diversidade nas economias regionais do Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, principalmente, esse processo não tendo sido capaz de assegurar o incremento mais eficaz da produtividade do trabalho e da reversão da desigualdade do país. É bom a gente perceber que essa desigualdade no território brasileiro ela vem se acentuando muito ao longo dos últimos anos e aumentou mais ainda com esse processo de pandemia. Vale registrar, por fim, que as políticas públicas vêm sofrendo uma expressiva fragmentação, expondo a ausência de um efetivo projeto nacional costurado com uma sociedade em sua diversidade, fragmentação que não apenas enfraquece, como também deslegitima a própria ou o próprio planejamento governamental. O mundo e os lugares vão se tornando, assim, âmbitos socioespaciais de mobilidades crescentes, incidindo-lhes condicionantes às suas transformações. Além de mudanças em curso no mundo do trabalho,
pode-se apontar ainda a ampliação de situações de risco à vida de contingentes expressivos de população. Hoje no mundo, há exemplos de movimentos clandestinos internacionais e sua condição de enorme vulnerabilidade, como é o caso de refugiados e imigrantes ilegais. É verdade, ou é bem verdade, que ao longo dos tempos, essa questão de imigrantes ou imigração ilegal, ela sempre teve. Só que com o processo de pandemia, isso vem se acentuando. Aí vamos passar aqui para a vida cotidiana e a invisibilidade social. Como vimos, importantes transformações nas sociedades e nos lugares perpassaram o mundo contemporâneo, que envolve, entre aspectos mencionados, o problema da desigualdade, tanto social quanto espacial, e de modo relacionado à injustiça social. Essas transformações têm conduzido a fragilizações nas formas mais tradicionais de organização do trabalho, ao mesmo tempo, estratégicas empresariais ao alcance de posições mais competitivas no mercado globalizado e com espaços de disputa cada vez menores aos ganhos pretendidos. É bem verdade que, se a gente perceber, novos ou novas áreas de emprego foram surgindo, e muito em função da conectividade, deixando de lado uma parte significativa da sociedade que ainda não dispõe dessa conectividade que a internet nos traz. Temos um cenário brasileiro muito heterogêneo, e essa globalização homogênea do ponto de vista da conexão, ela ainda não é 100%. O Brasil, mais especificamente, revela uma ambiguidade incisiva e paradoxal, na qual a crise alcançou proporções bastante preocupantes, à medida que o ilícito e a corrupção alcançaram funcionalidades sistêmicas e estruturais, tendo seu fluxo no próprio aparelho do Estado, dando forte impulso à escalada no país. Sobre o desenvolvimento da crise atual avançada, uma lógica que internaliza no corpo social e praticamente se torna naturalizada no espírito das pessoas. Uma lógica que opera em prol do maior desempenho possível, imprimindo novas matrizes no mundo relacional e laboral. Portanto, também no espaço da vida cotidiana ou dessa nova vida cotidiana. Com a pandemia do coronavírus e o isolamento social decorrente, as percepções de tempo sofrem modificações, subtraindo-lhes a nova noção pela alteração da rotina de vida. Variações quanto à duração do tempo sob a condição de ter ocorrido tanto no sentido de que o tempo tem demorado a passar, de que também esteja transcorrendo de forma mais rápida, desconfigurando as particularidades das agendas internas e externas de cada um. Com essa situação do fica em casa, da doença que trouxe um transtorno mental a muita gente, esse isolamento social trouxe muitos problemas. A doença modifica o nosso aparelho perceptor e, desse modo, também o universo em que vivemos. A vida cotidiana, ela parece, assim, deslizar sobre as circunstâncias de um sistema que parece reafirmar a imprevisibilidade do futuro e até mesmo do presente. Concretude, como também a formação possível de um novo estatuto da vida cotidiana, que é o estatuto da incerteza, e muita gente tem essa incerteza. As transformações, como consideração final, nós temos aqui as transformações do espaço temporal, produzidas nesse contexto da crise trazida pela pandemia, tá? É de um tanto de que vem sendo forjado pela nossa própria percepção.
Novas conformações de relacionamento, ou espacialidades, ou nova forma, uma organização diferente. Como já sugerido por esse estudo, a internet ela desempenha um papel fundamental hoje nesse processo na nossa vida, conferindo um impulso notável de mobilidade de trabalho de caráter associativo e colaborativo, que recobrem setores variados, como indústria, comunicação, a própria educação, e colaborativo ao trabalho sob o controle dos próprios interessados, dá sinais de estar sendo colocado em movimento, apontando a constituição de novas formas de vida mais desejáveis ainda. Tudo leva a crer que atingimos um novo ponto de inflexão, limite crítico que clama para uma nova condição de alcançarmos uma vida, a saúde das pessoas em primeiro plano e o nosso maior e mais urgente projeto social, que para muita gente o projeto que tem agora é estar vivo. Por isso que a gente fala de um ponto de inflexão, que trouxe uma incerteza muito grande esse processo de pandemia, tá certo? Muito obrigado a todos, tá? E tenham uma boa tarde.